Então, gostaria de chamar o professor César, o professor Raul Melo, e dizer da alegria de estar com o professor César aqui, com o professor Raul Melo nessa mesa. O professor César, que possui graduação em biomedicina, mestrado em bioquímica e doutorado em ciências de materiais, realizados na Universidade Federal de Pernambuco. Em 2010 e 2011, ele atuou no Vincent School, Departamento de Química, Auckland e Michigan. Atuou como professor adjunto 3 no Centro Acadêmico de Vitória e coordenador do programa de pós-graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente. Ele exerce a função de gerente de tecnologias e políticas de educação superior, além de gestor do programa da Universidade para Todos em Pernambuco, o PROUP, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Atualmente, ele é professor associado 4 do Departamento de Bioquímica da UFPE. Ele é bolsista de produtividade e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq nível 2, desde 2013. O professor César, ele integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Inovação Farmacêutica. Ele atuou como coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica. Ele é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica e Programa de Pós-Graduação em Economia da Saúde. Isso aqui é um resumo do currículo, então eu tenho um orgulho de conhecer o professor César, né? Passo a palavra um pouquinho para o professor Raul Melo fazer as considerações e trazer o título da palestra. Bom, a nossa participação é no sentido das boas-vindas aí ao professor César Andrade, que está nos brindando aí, vai nos brindar aí com esse tema, né? Que é um tema extremamente importante, né? Quer dizer, a estratégia da ciência, tecnologia e inovação para Pernambuco. Nós acabamos de ouvir 2 palestras aí, né? Belíssimas, mostrando a importância da ciência e tecnologia, né? E os caminhos. Então, eu acho que o importante realmente, nesse momento, é trazer essa temática e insistir nessa temática, porque nós temos que vender bem essa temática. E, no caso aí, o papel também estratégico que pode ter, digamos, a UPE, né? A Universidade de Pernambuco, sendo a Universidade do Estado, ela tem também um papel estratégico, eu diria, no sistema de ciência e tecnologia. Então, professor, a palavra é sua. Obrigado, professor Raul. Inicialmente, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, no nome da professora Sandra Loll, o convite e a possibilidade de participação nesse 5º simpósio do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Para mim é uma honra muito grande ter essa oportunidade, principalmente por estar junto de pessoas tão queridas aqui. A Sandra, na realidade, é uma amiga pessoal, que eu acho que a gente já se conhece talvez há 16 ou 18 anos, não tive a oportunidade de conhecer o professor Raul, mas para mim já está sendo uma honra. Vi pessoas queridas aqui, a nossa amiga Paula Loureiro, que se fez presente, e hoje, pela manhã, na abertura, tive a oportunidade de ver o Dr. Olímpio, eu vi o nosso querido secretário de Ciência e Tecnologia, o meu chefe, o Lucas Melo, e o reitor Pedro Falcão, o qual estarei encontrando amanhã presencialmente. A ideia da minha apresentação hoje, eu acho que casa muito bem com as apresentações anteriores da doutora Esther, da doutora Jaqueline, que, por sinal, foram apresentações excelentes, porque o principal objetivo das ICTs, que são as instituições, institutos de ciência e tecnologia, onde entram as universidades, centros de pesquisa, etc., públicos e privados, é justamente para que você possa desenvolver soluções para que possam chegar à sociedade. Você pode ter, obviamente, uma pesquisa básica, você pode ter uma pesquisa mais aplicada. Nós, que somos da área de saúde, muito motivados para a pesquisa translacional, mas o grande ponto é que nós precisamos que políticas governamentais possam estar alinhadas dentro da possibilidade de continuidade e, principalmente, de formação de pessoas qualificadas. E dentro da história da doutora Jaqueline, eu posso dizer que eu fico muito feliz em ver que políticas governamentais foram de grande sucesso para a formação de pessoas como ela, que vocês puderam verificar
a capacidade técnica dela e principalmente a perseverança para conseguir desenvolver uma pesquisa tão interessante. O objetivo hoje é justamente a gente conversar um pouco sobre a estratégia de ciência, tecnologia e inovação para Pernambuco. Como é de conhecimento, o Brasil recentemente teve uma alteração do seu marco legal. Na realidade, quando a gente fala em marco legal, é um conjunto de leis, decretos, que vão fazer com que haja o direcionamento de políticas públicas e principalmente para que os tomadores de decisão possam definir o que é melhor para o cenário nacional e estadual a partir dessas políticas. Então, dentro do Estado de Pernambuco, também tivemos o cuidado de promover uma alteração dessa política e posso dizer aos senhores que atualmente a composição do nosso marco legal ele é principalmente direcionado com a estratégia de ciência, tecnologia e inovação, que eu vou chamar de SCTI, a partir desse momento, tá? Que tem vigência até o ano de 2022. A gente tem uma lei complementar, que foi recentemente promulgada pelo nosso governador, Paulo Câmara, no ano de 2019, LC 400, e, finalmente, nós temos o decreto que vai regulamentar essa lei, que é o decreto 49.523. Então, em cima disso, você vai poder perceber qual é a estratégia do Estado de Pernambuco de investimento e, principalmente, para ter um ambiente harmonioso e favorável ao desenvolvimento de ciência e tecnologias de qualidade. Por favor, o próximo slide. Conforme de conhecimento, no Brasil, a gente teve uma forma diferenciada. Nós partimos de um país colonizado, que precisamos, obviamente, tivemos que mudar ao longo dos anos a nossa cultura de país colonizado para que criássemos uma competitividade e passássemos, obviamente, na tentativa de passarmos de subdesenvolvido a desenvolvido. Só que tem alguns pontos que, obviamente, precisam ser melhorados, e isso depende, obviamente, de um apoio governamental e, principalmente, de um direcionamento da sociedade científica em termos de desenvolvimento das pesquisas. Desde a época da colonização, o nosso país sempre foi muito voltado para as commodities. Então, a gente sempre foi um país com a característica agro, e principalmente as regiões brasileiras eram voltados à monocultura. E é muito temeroso quando você tem determinados ambientes que são voltados a apenas um único produto, serviço ou desenvolvimento tecnológico ou mesmo pesquisa, porque a qualquer momento que haja o desenvolvimento de qualquer outro tipo de produto, serviço ou pesquisa que seja um pouco melhor do que o que está sendo desenvolvido, você pode criar uma disruptura daquele ambiente e, consequentemente, na verdade, a ruptura daquele ambiente e, consequentemente, você cria essa fragilidade que pode resultar em uma consequente perda de competitividade. Quando a gente olha para esse mapa, obviamente, o principal ponto do Brasil é estar exportando essas matérias-primas e depois está importando produtos de alto valor agregado. Então, isso é muito conhecido nosso, de exportarmos, por exemplo, o silício e depois estarmos exportando silício e depois estarmos importando esses chips de computador ou produtos de tecnologia, como associados a celulares, etc. E o grande desafio que a gente tem que colocar em mente é entender o nosso papel como professores, pesquisadores, como cidadãos, como pernambucanos e pernambucanas, para transformar a ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante do desenvolvimento. E quando a gente fala do desenvolvimento, é o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social de forma geral, para que nós possamos promover uma melhoria do bem-estar social da população. E, obviamente, para que o país possa ser considerado um país desenvolvido, discrepâncias sociais precisam ser resolvidas e, principalmente, para que isso ocorra, a gente precisa estar ofertando produtos de base tecnológica, para que dessa forma a nossa balança comercial não seja fragilizada e, principalmente, a gente possa competir com os países desenvolvidos. Por favor, o próximo. De forma geral, a gente vai falar um pouco dentro da estratégia de ciência e tecnologia do Estado de inovação. Um ponto a chamar a atenção é que a nossa secretaria, principalmente o governo, os governos, na realidade, como um todo, eu posso estender isso para o governo atual e os demais governos, sempre tiveram um cuidado muito profícuo junto com a sociedade acadêmica
e o Estado para desenvolver pesquisas de diversos níveis e principalmente pesquisas que fossem associadas à parte básica e à parte aplicada. Isso é um ponto a chamar a atenção. Mas, obviamente, com o processo de revolução tecnológica que a gente vem passando ao longo desses anos, nós precisamos também nos adaptarmos e, principalmente, estarmos aptos a trabalhar com a inovação propriamente dita. E quando a gente olha para esse slide que é apresentado aqui, a gente pode perceber que houveram mudanças. E o que foi que mudou? Obviamente, a inovação tornou-se extremamente importante e, principalmente, aumentou a pressão por resultados concretos em termos de gasto de pesquisa e desenvolvimento e, principalmente, a inovação. E isso, sem querer ser redundante, obviamente, isso a gente vem observando diariamente quando nós assistimos os jornais, quando lemos alguns artigos, etc. Inclusive, na apresentação da doutora Jaqueline, nós tivemos a oportunidade de observar um sequenciador extremamente portátil que ela acoplava em um determinado computador para poder fazer o sequenciamento de determinados genomas. Então, nós sabemos que para o sequenciamento nós precisamos de sequenciadores de tamanho maior, mas ela já começou a mostrar que a inovação resultou em sistemas que são tão competitivos quanto aqueles maiores, e principalmente para atuação em loco, e que possa ser levado ao interior dos estados, municípios, e quando eu falo de estados e municípios, não só no Brasil, mas também como fora do Brasil. E, obviamente, o relógio ele é diferente, então a gente trabalha com um processo maior de velocidade para obter inovação. A gente tem um maior papel de redes, esse foi um assunto bastante interessante que a doutora Esther, a Jaqueline, a amiga Paula Loureiro vieram conversando sobre isso, que é o papel de redes e principalmente de arranjos cooperativos. Claro, sem esquecer a possibilidade de articulação com o meio produtivo, e nesse caso, articulação de ciência e indústria. Obviamente, um dos principais pontos é o papel central de recursos humanos e maior mobilidade de pessoas entre empresas, países, etc. E a gente viu um caso muito claro na apresentação anterior. Então, o principal ponto é sermos oportunizados de permitir com que pessoas de diversos níveis de conhecimento, obviamente, desde a graduação, pós-graduação, ou mesmo professores que realizam seu pós-doc, etc., para que possam ter essa transferência de conhecimento e trazer esse aprendizado para dentro do Estado, como sendo um dos principais objetivos da estratégia de ciência e tecnologia. Obviamente, mudanças dentro dos arranjos organizacionais, que é esperado principalmente com redes e associações cooperativas, tá? Que são as alianças de conhecimento, das mais variadas possíveis, dependendo de área e de setor. Aumento do papel de mercado no financiamento da inovação, isso vem sendo uma coisa que o Estado de Pernambuco vem trabalhando muito de perto. Então, os senhores quem é do Estado de Pernambuco já deve ter visto várias notícias saindo da Secretaria de Ciência e Tecnologia de parcerias com empresas de financiamento, de pesquisas, financiamento de formação de pessoas, para que dessa forma a gente tenha um ambiente harmonioso e principalmente para que as empresas entendam o seu papel. E quando eu falo empresas, não só são empresas da área de TIC, tá? A gente tem que entender que são empresas da área de saúde, empresas da área de química e demais empresas que possam participar no desenvolvimento de novas soluções. E quando eu falo novas soluções, pode ser processos, pode ser produtos, podem ser serviços, e isso a gente precisa estar em foco, obviamente, e principalmente alinhado com a Lei Complementar 400. E principalmente o maior papel das tecnologias de informação e comunicações. E a gente viu isso, obviamente, recentemente com a pandemia da Covid-19, que nós começamos a mudar o nosso processo cultural e forma de acesso, principalmente a pessoas. Por exemplo, hoje nós estamos aqui dentro desse evento, desse quinto encontro, através de um formato virtual, cada um dentro do seu ambiente, dentro da sua residência, dentro do seu trabalho, etc., participando de maneira bastante efetiva. Nós temos o lado bom da possibilidade, obviamente, de conectividade de maneira muito rápida, mas também a gente tem um lado ruim, porque grande parte das pessoas vem dobrando ou talvez triplicando a carga de trabalho. Então, isso são coisas que nós precisamos estar sempre adaptados e, principalmente, as ICTs, o Estado como um todo, precisa estar bastante consciente. E, obviamente, almejando isso, a gente entra no processo da famosa tríplice hélice do ex-Covid, em que a gente vai estar associando diversos parceiros e atores, e principalmente stakeholders da parceria de instituições públicas, instituições privadas, as universidades, o governo como um todo, para que a gente tenha sempre soluções que possam trazer bem-estar
social dos cidadãos, tá? E, obviamente, como a gente tem nessa figurinha do lado direito, inovação, a gente tem uma associação de pessoas, negócios, tecnologia, e a gente tem que entender que todos podem estar participando de forma direta, desde uma pesquisa básica ou mesmo pesquisa aplicada, porque o conhecimento básico sempre é necessário para que você tenha a aplicação dele no futuro. Por favor, o próximo. E as principais tendências de políticas. E quando eu falo essas tendências de políticas, são tendências de políticas internacionais e políticas nacionais que, obviamente, causam reflexo dentro dos estados e também, obviamente, dos municípios associados a esses estados. Principalmente, as principais tendências são associadas ao aumento do gasto em pesquisa e desenvolvimento, tanto público como privado, pelo menos isso é o cenário que a gente está vendo aqui dentro do estado. Apesar da pandemia, a gente vem conseguindo ainda captar recursos, tá, da iniciativa privada e recursos sendo direcionados ainda a partir do sistema público para o desenvolvimento e pesquisa. Então, a gente não teve corte dentro da Fundação de Amparo. A gente tem uma maior convergência entre política, ciência e tecnologia e principalmente de agendas econômicas. E quando a gente fala de agendas econômicas, são empreendimentos estruturadores do Estado, arranjos produtivos locais ou clusters produtivos, como queiram. E, obviamente, uma visão sistêmica dentro dos sistemas nacionais de inovação. E quando falamos nacionais, é como eu disse, nós falamos do cenário brasileiro, como também fora do Brasil, para que a gente tenha sempre uma competitividade muito grande do Estado de Pernambuco, e principalmente tendo a oportunidade de levar a Universidade de Pernambuco em conjunto dessas políticas e principalmente de ações relevantes dentro do Estado na área de ciência e tecnologia. Tá? Incentivo à cooperação de novas formas institucionais, principalmente de organizações de parcerias público-privadas, muito bem vistas, por sinal, inclusive pelo Tribunal de Contas, que é um órgão regulador, que a gente vem trabalhando muito perto deles, para adequação das formas de acompanhamento de projetos, etc. Inclusive o IAUP também subordinado à legislação pertinente ao Tribunal de Contas do Estado e vem criando uma maior dinamicidade e modernidade, e principalmente em função da LC 400. Obviamente, maior envolvimento dos atores privados no processo de decisão, planejamento, gestão e avaliação, porque o principal ponto é justamente você criar um ciclo harmonioso e um ciclo que possa ser benéfico para todos esses atores do sistema de inovação, sistemas nacionais. E aqui em Pernambuco nós chamamos de SPIN, que é o Sistema Pernambucano de Inovação, que vocês podem ter a oportunidade de encontrar maiores definições dentro da Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica disponibilizado no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tá? E, principalmente, incentivos fiscais de subvenção para as empresas aumentarem seus gastos em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem leis federais, como, por exemplo, a Lei do Bem, que faz com que haja desconto no imposto de renda, isenção tributária, para que essas empresas possam encontrar parceiros, como, por exemplo, as ICTs públicas, para o desenvolvimento de pesquisa e ter uma isenção tributária. E, principalmente, dentro do Estado de Pernambuco, a gente tem um fundo Inovar, que é um fundo justamente das empresas que são beneficiadas por benefícios fiscais dentro do Estado de Pernambuco, e esse fundo é direcionado para o desenvolvimento de pesquisas aqui dentro do Estado, e principalmente com parceiros do próprio Estado. Por favor, o próximo. Pois bem, e o que é que o Brasil realmente está precisando? Tá? O que a gente precisa, obviamente, são universidades competitivas. Na minha opinião, as universidades no Brasil são extremamente competitivas, não deixam nada a desejar em termos de conhecimento dos professores, talvez uma infraestrutura ou outra fora do Brasil seja um pouco superior, mas a partir do momento que vocês têm redes cooperativas, consequentemente, vocês conseguem sanar essas limitações que possam surgir ou algum percalço associado. Nós precisamos ter fortalecimento da iniciação científica, isso já é um ponto pacífico dentro da estratégia de ciência e tecnologia, que nós precisamos investir em pessoas que estão iniciando, nós precisamos investir em mestres, investir em doutores, investir em pesquisa e investir cada vez mais na produção de artigos científicos com qualidade. Tá? E outra coisa importante, quando a gente fala do índice de competitividade global, de inovação, obviamente, uma das métricas que é utilizada é justamente a produção de patentes, licenciamento de patentes, transferência de tecnologia, etc. E o nosso país vem aumentando, mas não de maneira exponencial ou mesmo de maneira linear, a produção de produtos tecnológicos, mas obviamente que se espera que haja um acréscimo disso, e principalmente através de parcerias, como foi bem demonstrado anteriormente pelas palestras anteriores.
Obviamente, a gente precisa ter empresas inovadoras para que, dessa forma, a gente crie um cenário mais competitivo e, principalmente, essas empresas possam procurar as ICTs. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante. Nós temos uma diretoria de Ambiente, Inovação e Formação Superior, que é coordenada pelo professor Carmelo, que é da Universidade de Pernambuco, e, junto a ele, temos 2 gerentes, que sou eu e o professor Alexandre Maciel, que também é da Universidade de Pernambuco. E a gente vem trabalhando justamente com isso, do convencimento para que as empresas se tornem mais inovadoras e, principalmente, para apresentar as ICTs públicas, como, por exemplo, a UPE, e as pessoas entenderem realmente como é esse papel. Face a isso, como eu falei anteriormente, amanhã vamos ter uma reunião com o professor Pedro Falcão, justamente para tratar dessas possibilidades de parcerias da Universidade de Pernambuco com a empresa a partir dessas prospecções que foram feitas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia como um intermediário ou facilitador dessas ações de inovação tecnológica. E, obviamente, não só de base tecnológica, mas como de base científica básica e também entrando para a parte de aplicação. Obviamente, o principal objetivo é ter parcerias eficientes para melhor uso de recursos públicos ou privados, maior eficiência e não estar criando, por exemplo, redundância de laboratórios ou redundância similar a isso, de equipamentos de grande porte. A ideia é que haja uma maior efetividade de utilização desses ambientes. Inclusive, a gente vem trabalhando para uma ação bastante interessante que nós chamamos de Locus da Inovação, e dessas conversas, vários setores já estão liberando os seus ambientes para uso. Ontem já tivemos uma conversa com o Senai, que já vai disponibilizar laboratórios, inclusive para a UPE utilizar. A Universidade Federal já criou uma política interna de laboratórios abertos. Nós temos o CMA, o Centro de Manufatura Avançada, que já funciona como laboratório aberto. Amanhã a gente vai estar com o pró-reitor Sérgio, justamente para ter uma tratativa também de abertura de laboratórios, para que isso a gente tenha um ambiente cada vez mais facilitado de cooperação e de uso desses instrumentos que são disponibilizados para desenvolvimento de pesquisas. Obviamente, a gente tem um déficit tecnológico que a gente considera quase que proporcional ao tamanho do país. Como eu comecei a conversar com vocês, que eu disse que o Brasil é um país basicamente de commodities. Isso tem 2 facetas. Algumas pessoas podem considerar ruim, algumas outras pessoas podem considerar bom. Depende, obviamente, da opinião de cada, mas é claro que a gente pode melhorar essa agroindústria, principalmente entrando na parte de agrotecnologia, mas também a gente tem que entender que outros pontos do Brasil precisam ser trabalhados ou melhorados, como, por exemplo, a gente viu há pouco nessas apresentações, pesquisas que são extremamente relevantes, publicadas em revistas de altíssimo impacto internacional, demonstrando a competitividade e competência instalada dentro do Brasil, não só no Nordeste brasileiro, como também no eixo Sul e Sudeste. E o principal ponto é a geração de conhecimento básico, que possa se tornar um conhecimento aplicado, que possa resultar em transferência de tecnologia e, principalmente, que retorne como inovação, para criar uma competitividade e criar ambientes cada vez mais efetivos de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Por favor, próximo. Obviamente, a gente precisa ter um balanço desse tratamento do tema de ciência e tecnologia. Tá? A gente tem primórdio da política de desenvolvimento tecnológico, obviamente associado com a construção e articulação do Sistema Nacional de Tecnologia, e também o Sistema Pernambucano de Inovação, o SPIN. Obviamente, dentro dos primórdios da política de desenvolvimento, a gente tinha uma ausência de política geral. Grande parte dos pesquisadores que estão aqui presentes já passaram por isso, de estar desenvolvendo uma pesquisa, e no meio da pesquisa precisava de algum outro edital chamada pública para dar continuidade àquela pesquisa, e não houve liberação orçamentária, não tinha orçamento, não tinha edital, etc. E por isso que em alguns momentos o Brasil se torna, digamos, um pouco fragilizado em algumas pesquisas, como, por exemplo, no desenvolvimento de novas estratégias vacinais. Desenvolvimento de vacinas é uma pesquisa relativamente longa que precisa ter uma continuidade de fomento. E se você corta esse fomento, grande parte da pesquisa pode ser perdida. E uma das estratégias brasileiras é justamente processos de cooperação internacional, como o Newton Fund e outras formas de fomento. Mas, obviamente, o Brasil precisa estar muito atento à periodicidade de editais para que haja a continuidade daquelas pesquisas que foram investidas de início. Inovação tecnológica basicamente estatizada, tá? Isso pode ser bom, mas pode ser ruim, ou principalmente importada. Nesse caso, eu considero como uma fragilidade muito grande. Previsão genérica para parceria, a gente às vezes não tinha definição nem aspectos contratuais, que é uma coisa extremamente corriqueira
apesar de ter um fortalecimento atual em relação a isso. Promoção estatal de desenvolvimento tecnológico, políticas específicas, início de construção de arcabouço e, principalmente, um esboço do Sistema Nacional de Inovação. Com a construção desse Sistema Nacional, o SNI, nós tivemos, na realidade, o estabelecimento de uma política horizontal de inovação, tá? De fortalecimento de diversas áreas de pesquisa, setores, etc., buscando um impulsionamento de ciência e tecnologia também no âmbito empresarial e, principalmente, previsão de novos mecanismos propulsores, que é o principal ponto quando a gente fala da estratégia de ciência e tecnologia, e vocês estão vendo isso como reflexo dentro de editais que estão saindo da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Parcerias através de contratualização, compartilhamento de utilidades públicas, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito fortemente em relação a isso, e em breve vocês vão ter mais notícias em relação a esse tipo de compartilhamento. Uso de compras governamentais como vetor de inovação, tá? Principalmente em termos de encomendas tecnológicas, que hoje eu não vou ter tempo suficiente para falar, e também institucionalização de fundos mútuos de investimento. Isso é outra coisa que diversos governos vêm trabalhando, no estado de Pernambuco também vem sendo trabalhado como isso, principalmente previsão dentro da LC 400, e também a gente já tem um Fundo Inovar, que é um aspecto. César, tu desligou o microfone. Fechou o microfone. Perdão. Por favor, próximo. E o grande ponto para chamar a atenção, tá? A gente vai ter algumas informações que são apresentadas aqui, mas talvez as mais importantes no meu entendimento é que do lado direito nós temos algumas palavras em verde. Nós temos que 65% das crianças que estão começando a escola devem trabalhar em empregos que ainda não existem. Isso é uma coisa que nós precisamos, principalmente como docentes, como pesquisadores, estar principalmente atentos a isso e nos adaptarmos rapidamente. A gente sabe que a forma de funcionamento estatal, governamental, às vezes é bastante engessado, mas a gente precisa criar formas de atualização de matrizes curriculares, de projetos pedagógicos, de atuações acadêmicas que possam ser adaptáveis de acordo com aquelas necessidades que vão sendo criadas dentro do mercado. Tá? E quando eu falo isso, é para as mais diversas áreas de conhecimento, das áreas de biociência, da área de saúde, a área de tecnologias, engenharias de forma geral. Outro ponto importante é que o número de objetos conectados, né, vai passar de 1 bilhão, talvez para 14 bilhões em 2022. Eu creio que esse número deve estar bastante, a prospecção desse número bastante desatualizado, considerando o fato da pandemia que levou as pessoas a procurarem a conectividade de maneira muito mais ampla, principalmente em termos de infraestrutura. Por favor, o próximo. E, obviamente, a gente vem passando por aspectos bastante diferenciados quando a gente fala de transformações aceleradas e desafios no presente. Em termos de um esquema como esse, um gráfico como esse, que a gente tem complexidade em função do tempo, nós já ouvimos falar da primeira revolução industrial, principalmente na Inglaterra, com a criação de máquinas a vapor, nos anos de 1734. Depois tivemos a segunda revolução industrial, depois passando para a terceira revolução industrial. A gente já está na quarta revolução industrial associada a sistemas cyberfísicos. E um ponto importante a destacar é que mesmo que a gente não concorde ou não queira que aconteça, a gente não tem opção. A gente vai estar sempre exposto a essa modernização que está sendo criado a todo momento, não é? Essa fluidez de informações está sendo criado, e a gente precisa entender que isso vem causando uma transformação intensa da economia, da sociedade, principalmente em modelos de produção e negócio. E quando eu falo de revolução industrial tecnológico, isso não é uma coisa que esteja tão distante quando a gente fala da área de saúde, da área de biociências, etc. É como o exemplo que eu utilizei agora há pouco, da doutora Jaqueline Góes. Ela apresentou um sequenciador que praticamente era do tamanho de uma caneta, associado a uma conexão via USB ou via HDMI, junto a um computador interfaceado, que possivelmente as informações vão para a nuvem. Então, quer dizer, coisas que a gente pensava que não ocorreriam de maneira muito rápida, começaram a surgir de maneira cada vez mais rápida. Tá? E o crescimento deixou de ser um crescimento linear e algumas vezes começou a ter um crescimento quase que exponencial. Mas, claramente, as revoluções industriais, se vocês perceberem, vão passando geralmente a cada 100 anos, mas, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito que essa modificação, essa alteração secular
possa ocorrer em tempos menores com essas evoluções que vem acontecendo, principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias. Por favor, o próximo. Pois bem, um ponto importante é que no desenvolvimento de ciência e tecnologia, obviamente a gente pode ter algumas inovações associadas, em que a gente pode ter um processo de inovação incremental ou inovação disruptiva, que estão associados à base de transformação. Nesse gráfico de crescimento em função do tempo, vocês vão observar que nós temos um comportamento que é linear e nós temos um comportamento que está associado a um comportamento exponencial, tá? Nesse comportamento exponencial, vocês observam que a gente tem o que a gente chama de disrupção. E essa disrupção está principalmente associada ao crescimento de pequenas empresas que são de base tecnológica, que são geradas principalmente por estudantes de graduação, empresas ou pessoas com característica empreendedora, que são aquelas startups, que é um processo de definição que, a meu ver, também é equivocado. Espera-se que uma startup tenha um crescimento exponencial. E nem sempre isso é verdade, mas você tem uma startup com o desenvolvimento de soluções tecnológicas que são interessantes. E quando a gente olha nessa base de transformação, vocês veem algumas temáticas que são elencadas, que algumas já são bastante conhecidas nossas, que são inteligência artificial, robótica, a manufatura aditiva, a impressão 3D, a IoT, a internet das coisas, materiais avançados e nanomateriais, que está muito associado na área de tecnologia, principalmente em nanotecnologia farmacêutica, em drug delivery e outras coisas associadas, neurotecnologias, realidade virtual aumentada, biotecnologias e também a parte de biologia sintética. Então, dentro desse elenco que está sendo apresentado aqui, claramente eu vejo o complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco muito alinhado com essas bases transformadoras e principalmente conhecedor, claro, da possibilidade de incremento desse conhecimento. Tá? Isso vai ser até uma conversa que eu vou ter amanhã, acho que amanhã de manhã que eu vou conversar com o Sérgio Campelo, o nosso pró-reitor, para ter uma discussão em relação ao incremento e amadurecimento, claro, de algumas bases que são apresentadas aqui. Por favor, próximo. Pois bem, tudo isso que eu estou falando, vocês vão poder encontrar facilmente dentro da estratégia de ciência, tecnologia e inovação, tá? Que é um material que é gratuito, vocês podem baixar diretamente do site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o sect.pe.gov.br, em que vocês veem que nós temos um marco lógico que foi extraído dessa ENCTI, onde os principais objetivos estão associados à elevação da qualidade de vida e principalmente dinamismo econômico sustentável. Então não adianta apenas você ter um investimento na pesquisa, mas que essa pesquisa não tenha um retorno para a sociedade, e principalmente que a gente brinca para geração de renda, para que essa renda que seja gerada possa ter novos empregos, ter uma melhor qualidade de vida e principalmente retornar através de tributos que possam retornar o investimento na parte de ciência e tecnologia. A gente tem, obviamente, como objetivo a elevação das competências inovadoras, soluções tecnológicas e produtividade e competitividade. Mas para que isso ocorra, a gente precisa de fatores que beneficiem, ou seja, a infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação, por isso que a gente vem batendo na tecla de laboratórios abertos. A gente não precisa ter laboratórios de sequenciamento em cada departamento, etc. A gente não precisa, a gente precisa ter grandes centros que possam ser utilizados por várias pessoas e você ter uma maior eficiência, economicidade e efetividade dentro do uso desses ambientes. Tem um marco regulatório efetivo, que foi o que nós fizemos, nós já temos alguns que vocês já escutaram bastante de mim, a LC 400 e o decreto 49523 de 2020, fora essa estratégia de ciência e tecnologia, financiamento e fomento, que é uma coisa que vemos trabalhando bastante forte em relação a isso, principalmente qualificação de mão de obra. Então nós entendemos que se nós não tivermos pessoas qualificadas, e esse é o principal papel das universidades, um dos principais papéis da Universidade de Pernambuco, que vem atuando com bastante destaque dentro do Estado e também no cenário nacional, de formação de pessoas com altíssima qualidade. E para que isso funcione, nós precisamos ter atores que venham trabalhando de maneira uníssona e sinérgica, que são atores do setor público, agentes locais, ICTs, empresas e principalmente agentes foráneos, ICTs e empresas que possam estar atuando em processos colaborativos de desenvolvimento. Por favor, próximo. E o nosso sistema pernambucano de inovação, nós temos aqui os principais atores que foram mapeados dentro da estratégia. Ao final, nas últimas folhas, você tem formas de localizá-los, de entender como é que funciona cada um deles. Mas se vocês observarem, nós separamos por produção de conhecimento, desenvolvimento, transferência e difusão de tecnologias, financiamento e fomento à inovação, geração de valor, suporte institucional à inovação e formação de pessoal qualificado.
E nós temos uma hélice no meio, onde essa hélice faz com que gire essas ações de ciência e tecnologia, que são associados a organizações, pontos para interação, promoção e inovação junto às empresas, organização de financiamento, fomento e inovação, iniciativas de atividade econômica, ambiente regulatório, instituições científicas e tecnológicas e principalmente centros privados de P&D. Dentre estes, eu posso citar, quando eu falo de instituições científicas e tecnológicas, eu posso citar as universidades e instituições de ensino superior de maneira geral, onde a UPE vem se destacando fortemente dentro do sistema pernambucano de inovação, bem como nós temos destacado ali, não todo o complexo hospitalar, mas temos o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que vem sempre atuando fortemente, mas sem esquecer, obviamente, o PROCAP e principalmente o CISAM, que tem uma possibilidade muito ampla de crescimento e de uso daquele campo para a realização de estudos, principalmente associados em pesquisas pré-clínicas e pesquisas clínicas. Por favor, próximo. Pois bem, atualmente, o Sistema Pernambucano de Inovação, nós temos 66 principais instituições para pesquisa, tecnologia e inovação. Tá? Nós podemos destacar que nós temos 2 agências de fomento, tá? Nós temos 10 centros privados de inovação, 5 habitats de inovação, nós temos incubadoras e aceleradores para atuar junto àqueles pesquisadores que sejam empreendedores. Nós temos laboratórios de pesquisa, 10 laboratórios de pesquisa e serviço tecnológico, 13 institutos e empresas públicas de pesquisa, 8 INCTs que eram coordenados por pesquisadores aqui do estado de Pernambuco, 7 universidades e instituições públicas que realizam pesquisa e principalmente um Embrapi, que vem atuando para fortalecer a parceria de empresa com essas ICTs. Então, vocês começam a observar que esse ambiente é um ambiente frutífero e que o que nós precisamos cada vez mais é criar uma conectividade entre esses atores e, principalmente, criar fomento e instrumentos que favoreçam o desenvolvimento de pesquisas que possam ser colaborativas e, principalmente, pesquisas que possam ser complementares. E nessas pesquisas complementares, a gente possa gerar agregação de valor em cada ponto dessa cadeia de geração de conhecimento. Tá? E um ponto que eu queria chamar a atenção é justamente o Parque Tecnológico, o Parctel, onde nós temos o Centro de Manufatura Avançada, que vem sendo um instrumento, um ativo muito importante para a atração de novas empresas e principalmente para o desenvolvimento de novas tecnologias e incubação de empresas. E cumpre salientar que dentro dessas empresas incubadas no Parctel, se não me engano, 90% a 95% delas são empresas voltadas para a área de saúde. Então, vocês já percebem que Pernambuco já tem uma personalidade associada à pesquisa voltada para a saúde. E dentro desses institutos que são apresentados aí, nós também temos o Instituto Sueli Galdino, que é um instituto que é voltado justamente para o desenvolvimento de novos insumos farmacêuticos, é um instituto privado que é voltado também para a saúde. Então, a gente começa a perceber que esse cenário tem, digamos, uma dedicação muito interessante para pesquisas voltadas para a saúde. E o nosso objetivo é fazer com que esses atores eles possam se congregar junto a esses laboratórios presentes nas ICTs e, principalmente, utilizar o conhecimento desses grandes pesquisadores que fazem parte da composição dessas universidades e centros de pesquisa. Por favor, próximo. Eu vou falar um pouco mais rápido, porque a Cardoninha está da hora. Aqui é o Porto Digital, que é localizado na ilha, justamente onde fica situada a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E o grande ponto que a gente vem trabalhando, que já foi alvo principal do ex-governador Eduardo Campos, era justamente a criação de parques tecnológicos, né, com competências distintas. Nós tivemos o Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos, de Manufatura Avançada Aditiva, que é o Parctel, junto com o CMA. O objetivo era abrir um parque tecnológico de fármacos, medicamentos, insumos essenciais à saúde, mas infelizmente com a crise econômica esse projeto ficou um pouco atrasado, mas a gente vem trabalhando com a possibilidade de criação de ambientes, principalmente cidades inteligentes, em que possa haver a incorporação de empreendimentos voltados para a saúde. E como uma política governamental, nós tivemos o Porto Digital, que resultou em 272 empresas, e instituições com mais de 800 empreendedores e 8.500 colaboradores, que vem circulando uma quantia em torno de 1,4 bilhões de reais dentro desse ambiente da ilha, como vocês podem perceber. Por favor, próximo. Pois bem,
E vocês observam que a gente tem uma distribuição regional bastante interessante em termos de ciência e tecnologia. Um ponto a chamar a atenção, que vem sendo uma pauta muito discutida junto à Secretaria e principalmente junto à Universidade de Pernambuco, principalmente pela pervasão que vem acontecendo da UPE para o interior do Estado. A gente percebe que nós temos, em pontos vermelhos, representa a universidade, pontos não, quadrados vermelhos, universidades, verdes, institutos federais, faculdades, escolas técnicas, centro privado de inovação, armazém de criatividade, IPA, etc, etc. E aí você percebe que parte do território do Estado vem sendo beneficiado pela presença desses atores e alguns stakeholders para junto de todo o ambiente do Estado de Pernambuco. O grande ponto é você estar criando cada vez mais conectividade, possibilidade de comunicação. A gente vem conectando através da REPEP, que é uma rede pernambucana de conexão, que é levar a internet de alta velocidade para todos esses ambientes. E agora a gente vem trabalhando, por exemplo, com alguns editais para fazer com que a região metropolitana esteja com maior adesão junto ao interior do Estado de Pernambuco. Um exemplo disso que eu posso dizer é justamente o edital relacionado a arranjos produtivos locais, em que busca a parceria das ICTs com esses arranjos produtivos para desenvolvimento de novas tecnologias para deixar o Estado cada vez mais competitivo. A gente tem a possibilidade de inserção de pesquisadores, mentores junto a esses ambientes e, principalmente, a gente vem trabalhando para criar uma grande rede tecnológica. Eu até brinquei ontem numa reunião com o Senai, que o nosso objetivo é criar o maior parque tecnológico de linha reta do mundo, tendo esses laboratórios abertos e associados e principalmente mapeados para utilizar como ativo dentro do Estado de Pernambuco. Por favor, próximo. Bem, mas só que vem um grande ponto, porque a gente precisa estar sempre trabalhando, que são a formação de profissionais com competências e principalmente formação de profissionais com competências que estejam alinhados com estratégias governamentais e principalmente com aquilo que é associado a empreendimentos estruturadores. E a gente vem, obviamente, buscando a formação em STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Tá? E quando a gente fala em ciência, a biologia entra, a farmácia, a biomedicina, etc., cursos de saúde vão estar associados a isso. Tecnologia, obviamente, a gente vai ter a parte de engenharia, vai ter ciência da computação, etc., etc. E a gente percebe que aquela curva em vermelho representa o Brasil, o Nordeste e Pernambuco, está ali muito próximo da curva do Nordeste, mas ainda um pouco a desejar. E, obviamente, o Estado, já ciente dessa necessidade, vai criar um programa novo, vocês vão estar sabendo, não sei se o nosso secretário Lucas falou hoje pela manhã, mas a gente já teve uma reunião com o nosso governador Paulo Câmara, e a gente já vai estar lançando, ainda até o final do ano, mais um programa interessante, justamente para fortalecer essa formação de pessoas dentro dessas áreas tecnológicas e, principalmente, para estar desenvolvendo soluções dentro de ambientes das ICTs e, principalmente, dentro do segmento privado. Por favor, próximo. Muito bem. E como está a distribuição de grupos de pesquisa aqui no estado de Pernambuco? Se vocês observarem, a gente tem, deixa eu ver aqui, a área de ciência da saúde, talvez, juntando a saúde com as ciências biológicas, é um dos ambientes mais fortes em termos de grupos de pesquisa. Então, a gente tem 159 grupos de pesquisa, cadastrados dentro do Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq e 236 associados à ciência da saúde. Então, vocês já começam a perceber que Pernambuco, por si só, de maneira espontânea, já direcionou as suas pesquisas para essas duas áreas bastante salutares em termos de produção e principalmente de desenvolvimento tecnológico. Obviamente, a gente tem as outras áreas, que não são menos importantes, como a engenharia e computação, ciências sociais aplicadas, ciências exatas, linguísticas, ciências humanas e a parte de agricultura e ciências associadas. Por favor, próximo. Pois bem, e o principal ponto... Microfone, César. Me perdoe, Sérgio. Eu não sei se tem um time aqui que ele vai cortando sozinho. Mas eu prometo, eu vou gastar mais 5 minutinhos e eu encerro aqui, para ficar adiantado da hora, que já são 6h30. Mas bem, o principal ponto que a gente vem trabalhando dentro dessa pirâmide é justamente identificar e trabalhar com segmentos
com potencial de inclusão via inovação, tá? Então, a gente trabalha também com a parte de inovação inclusiva. A gente atuar em segmentos menos intensivos em tecnologia para atuar dentro de novas economias e segmentos mais intensivos em tecnologia para, finalmente, trabalhar em clusters ou segmentos portadores de futuro. E isso é interessante porque, a partir do momento que você fortalece a ponta da pirâmide, você também já está fortalecendo a base dessa pirâmide. E nossa política de Estado era uma política que visa não criar caráteres de excludência dentro desses atores. Então, a ideia é que a gente possa sempre fortalecer, mas sempre lembrando, obviamente, que os recursos são finitos e precisam ser, obviamente, direcionados e seu uso cada vez mais aprimorado para que haja o benefício desses atores que fazem parte da composição do SPIN. Por favor, o próximo. Muito bem. E dentro das oportunidades, obviamente, a gente vem trabalhando com apoio e consolidação de habitats de inovação. Então, a gente vai estar abrindo agora um edital de cadastro de locos da inovação, não é, que vem sendo coordenado pelo professor Alexandre Maciel. Dentro em breve, ele deve estar apresentando isso aqui dentro do Estado e a UPE, obviamente, já é um candidato PSI para esse cadastro. Desenvolvimento e fortalecimento de territórios inovadores, apoio e desenvolvimento da inovação inclusiva, tá? Trazer aquele segmento que é menos privilegiado, criar soluções para que eles possam ter melhoria da sua qualidade de vida, promoção e inovação de projetos colaborativos entre ICTs e empresas locais, e, obviamente, a gente tem algumas iniciativas aqui que estão listadas, que eu não vou citar elas devido ao adiantado. Por favor, próximo. E o que queremos, tá? O principal ponto dessa nossa conversa de hoje e da estratégia, claramente, é o incremento da competitividade pernambucana, favorecendo processos associados à transformação social, elevação de qualidade de vida, prosperidade, sempre baseado em conhecimento, aprendizagem e inovação. Então, se vocês observaram essa história que eu contei para vocês, o grande objetivo é justamente você criar uma conexão entre esses atores, entre os atores que desenvolvem a tecnologia, entre aqueles atores que precisam do desenvolvimento daquela tecnologia ou daquela pesquisa, e aqueles atores que não desenvolvem e nem sabem que precisam daquela tecnologia, mas que vão ser beneficiados pelo surgimento de novas tecnologias. E dentro das competências do SPIN, a gente tem pleno conhecimento que Pernambuco, obviamente, é muito forte para o desenvolvimento de pesquisa de qualidade, e principalmente para a formação de pessoas com qualidade. Por favor, próximo. A gente tem 6 eixos principais que a gente vai estar trabalhando, tá? Eu não vou, obviamente, destrinchar cada um, mas a gente tem um dos principais, que é desenvolvimento de talentos e criatividade. A gente tem a parte de pervasiva expansão da economia e sociedades digitais, isso é um ponto pacífico, acho que para todos, independente da área. Aceleração e inovação de atividades econômicas, cooperação e transferência de conhecimento, muito dentro do que vem sendo falado dentro desse evento também. Ambiente favorável à inovação, então a gente precisa criar cenários e ecossistemas que possam ser interligados e principalmente fazer com que as pessoas tenham um pensamento bastante diferenciado e principalmente criar uma disrupção dentro de ambientes culturalmente arraigados à época do descobrimento e da época da colonização, e principalmente atuar com governança e responsabilidade, buscando criar, difundir e absorver conhecimento sempre voltado para a promoção da inovação. Por favor, próximo. Dentro dos eixos que foram apresentados, eu elenquei alguns, como, por exemplo, talentos e criatividade, que a gente vem buscando profissionais com formação, principalmente em foco em STEM, como já falei anteriormente, trabalhando no fortalecimento dos grupos de pesquisa de excelência e portadores de futuro dentro do Estado. Inclusive, já tem uma ação proposta para junto à Universidade de Pernambuco, que eu devo comentar amanhã com o querido professor Sérgio Campelo, para a gente ter um alinhamento de competitividade dentro da Universidade de Pernambuco, talvez muito alinhado com as palavras da professora Paula Loureiro, em termos de ambientes colaborativos. Promoção da excelência na pós-graduação pernambucana, então a gente busca cada vez mais fortalecer a pós-graduação, em especial da Universidade de Pernambuco, para a gente tenha cursos de nível 5, nível 6 e nível 7, intrínsecos à universidade, principalmente em nível de doutoramento, internacionalização, claro, difusão tecnológica, tá?
capacidade de atração e fixação de recursos humanos. Então, a gente não quer trabalhar como chama de brain drain, tá? Do dreno desses cérebros. Então, a gente quer formar pessoas competitivas e quer que essas pessoas competitivas fiquem dentro do estado de Pernambuco. E, para isso, a gente precisa criar ambientes, cenários favoráveis para que isso ocorra. Ambientes estimuladores de produção de ideias e cultura de inovação e empreendedorismo e, principalmente, qualificação de profissionais para a gestão de ciência e tecnologia, que é um ponto extremamente complicado para se trabalhar, mas que o Estado vem crescendo em relação a isso. Inclusive, até com ação hoje pela manhã, de gestão da inovação dentro do Centro de Manufatura Avançado do Parquetel. Por favor, próximo. Muito bem. Outro ponto que, por coincidência, eu chamei a atenção, talvez não coincidência, talvez eu acredito que a gente esteja muito bem alinhado dentro do pensamento e das necessidades do Estado, tanto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como os demais pesquisadores e CTs, como foi falado logo mais cedo. Está associado à cooperação e transferência de conhecimento. Então, a gente quer trabalhar com alianças de conhecimento. Então, isso é um ponto que a gente precisa estar trabalhando fortemente, trabalhar com laboratórios, cooperação entre CTs e, principalmente, centros globais de ação. Por favor, próximo. Pois bem. E nesse ambiente, claro, a gente precisa ter o fortalecimento da FACEP como principal agência de fomento para isso, trabalhar com o Fundo Inovar, associado à FACEP e à GFEP, claro, e principalmente o fortalecimento da legislação, que sugiro que os senhores que têm interesse façam a leitura dentro da Lei Complementar 400. E, claro, as iniciativas, como já falado, a consolidação do fomento, cada vez mais na FACEP, integração dos instrumentos de inovação e apoio à pós-graduação e interiorização. Por favor, próximo. Já estou acabando, professor Raul, rapidinho. Tá? E, obviamente, a gente vem trabalhando fortemente com a parte de startups, como a gente entende como sendo uma semente da economia do futuro. Vamos pular esse, por favor. E dentro da FACEP, uma coisa importante para falar para vocês, que durante os anos, mesmo que algumas fundações tenham tendo redução de orçamento, a FACEP, mesmo que pequeno, a todo ano o governo do Estado vem direcionando um pouco mais de recursos para a FACEP. Vocês devem ter percebido pelo número de editais que vão sendo surgidos e também pelo número de bolsas que são ofertados. No ano de 2017, a gente já estava trabalhando com orçamento de 70 milhões, esse orçamento já está superior. Não deu tempo para pegar o orçamento atualizado, mas já, em 2017 já tinha sido um recorde histórico em termos de investimento do governo do Estado para a formação de pessoas e desenvolvimento de pesquisas dentro do Estado de Pernambuco. Por favor, próximo. Obviamente, são números bastante interessantes que vocês contribuem, número de matrículas, relação de pesquisadores, a gente está muito bem dentro do Estado de Pernambuco, comparando no Nordeste e também quando a gente compara no eixo Sul e Sudeste. Por favor, próximo. Aqui são alguns pontos que a gente vem trabalhando para chegar naquilo que a gente almeja, nosso objeto, que é justamente a disseminação da cultura de inovação, conectividade, STEM, base científica de excelência, hipercultura, que eu acho que é uma coisa que você tem trabalhado muito fortemente, a parte de IoT, manufatura, tecnologia, startups, centro de pesquisa, habitat de inovação, inovação inclusiva, territórios inovadores, fomento, legislação, parcerias estratégicas, principalmente um conselho de ciência e tecnologia sempre forte para atuar de maneira concreta junto a esses atores. Por favor, próximo. E, finalmente, o nosso objetivo é sempre ter uma estratégia que é localmente inspirada e, principalmente, que seja globalmente conectada. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Perdoe caso eu tenha passado aqui um pouco do tempo. E fico à disposição, como pessoa física, para sanar qualquer dúvida, e como pessoa jurídica, deixar a Secretaria de Ciência e Tecnologia sempre à disposição da Universidade de Pernambuco, como também os demais atores do ecossistema de inovação, para sempre a gente estar discutindo políticas que possam beneficiar o Estado e melhorar a competitividade. No mais é isso, muito obrigado e um grande abraço a todos. Professor César, muito obrigado aí, eu acho que foi excelente, um sobrevoo aí sobre essa questão da ciência e tecnologia, né? Desde o marco legais, a questão da inovação foi tratada aqui com bastante adequação, foram mencionados todos os instrumentos, quer dizer, atualmente disponíveis, as próprias tendências, né, não só locais, mas como essas tendências, digamos, globais, o mercado de trabalho, quer dizer, vendo essa questão também do mercado de trabalho, importante também, eu acho, para todo mundo, foi essa questão do sistema pernambucano de inovação, né,
E também a inserção da UPE, né, que foi mencionado, os 3 professores nossos, e que estão bastante ativos aí nesse sistema. E, sobretudo, a questão final, que é das oportunidades, né, que isso também eu acho que isso é fundamental para todos nós. Tem um comentário aqui olha, de fato é uma questão do Gildo, que você parcialmente, você respondeu, mas eu vou comentar. Ele pede o endereço eletrônico para acompanhamento destas inovações. Você poderia repetir? Eu sei que você já foi dado. É o www.secti.pe.gov.br. Dentro da página tem as informações daquilo que está acontecendo, das principais ações, e principalmente sobre a estratégia de ciência e tecnologia, que essa estratégia tem validade até 2022. De antemão, eu já adianto que o nosso secretário Lucas Ramos já encomendou para que a gente já trabalhasse com a atualização em cima do perfil atual do Estado de Pernambuco e claramente, todas as ICTs serão convidadas e, obviamente, a UPE terá um papel de destaque dentro dessa conversa. E quando eu falo papel de destaque, isso é uma coisa que a gente conversou até com o doutor Olímpio, me perdoe até tomar um tempo a mais aqui com o doutor Olímpio, para ter, digamos, uma maior inserção dentro do complexo hospitalar, dentro do desenvolvimento de pesquisa no estado de Pernambuco. Isso é uma coisa que eu não esqueci das conversas do professor Olímpio, doutor Olímpio, perdão, e a doutora Lúcia Mello, à época. E Sandra estava presente, por sinal, viu, Sandra? Perdoe de não ter licitado, mas você estava também nisso aqui. Eu não esqueci daquelas conversas, não, a gente vem atuando aí nelas. Finalmente, até porque nós estamos aí avançados, mas tem uma pergunta que surge, geralmente as pessoas perguntam, quer dizer, qual foi a principal lição que a gente pode tirar dessa pandemia, no caso aí, especificamente pensando na ciência e tecnologia pernambucana, quer dizer, você como gestor, qual a principal, sei lá, lição, o empurrão, qual é o principal ponto aí que a pandemia traz para a gente? Pois é. Primeiro, professor Raul, eu gostaria de dizer, isso não foi só em Pernambuco, eu acho que todo o cenário internacional, todos nós estávamos despreparados, a gente nunca esperava que nesse século fosse acontecer algo tão similar. Eu vou até usar o termo da peste negra, apesar que ele era um outro problema sanitário, mas, por exemplo, a gente teve sinais que foi com a MERS-CoV e a SARS-CoV, que tiveram um impacto menor, em torno de 800 mortos na primeira, em torno de 8.000 mortos na segunda, as pessoas não deram devido valor, e chegamos a um estágio bastante avançado quando se fala na Covid-19. Uma coisa que eu aprendi nisso foi que as pessoas aprenderam a trabalhar de maneira conjunta. Tá? As pessoas perceberam que precisavam unir esforços, as pessoas aprenderam que os laboratórios precisavam ser integrados, as pessoas aprenderam que os conhecimentos que foram adquiridos precisavam ser compartilhados e os governos entenderam que precisam ter ambientes de centros de avaliação de risco permanente. A gente não pode simplesmente trabalhar com remediação, a gente tem que trabalhar com prevenção. E isso foi muito bom, porque tivemos uma mudança de paradigma, e eu vi, por exemplo, pelo menos nessas 2 apresentações que eu tive a oportunidade, que as pessoas falaram muito de arboviroses, que já é um problema corriqueiro dentro desse nosso ambiente, principalmente no Nordeste, principalmente no Brasil como um todo. Não vou falar de todo o território nacional, porque tem as características de regiões, mas arboviroses que tanto afetam aqui o estado de Pernambuco. E, obviamente, tivemos aquela associação com o Zika vírus, né, que faz parte dessa composição, e que também chamou a atenção. O que eu entendo é que o pessoal percebeu a importância das universidades, dos ICTs, no momento que estavam sendo discriminados, talvez, né, não vou entrar em problemas políticos, mas a sociedade percebeu a sua importância. As ICTs perceberam a sua importância para junto à sociedade e principalmente divulgar aquilo que está sendo feito. E os pesquisadores começaram a trabalhar em conjunto e entender que as suas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, às vezes, a gente tem a percepção que poderiam ser aplicadas de maneira direta em alguma coisa. E aí começaram a mostrar à sociedade essa importância. E, principalmente, talvez, melhor uso do tempo. Olha, muito obrigada, César, é um amigo querido. Fiquei feliz com toda a fala, especialmente quando ele falou que o Estado estava preocupado com as discrepâncias sociais que precisavam ser resolvidas.
Muito obrigada, César. Você sempre foi brilhante, continua brilhante. Muito obrigada, tá?